Quando projetamos um circuito, o ideal seria que o mesmo mantivesse as mesmas características para qualquer frequência de operação. Mas no mundo real, não é isso que acontece. Neste vídeo, vamos analisar o comportamento do ganho dos circuitos amplificadores, fonte comum, NMOS e PMOS para diferentes frequências de operação. Para esta análise, tomaremos como referência os circuitos projetados anteriormente com carga de saída RL de 500 kΩ, que, como discutimos em vídeos anteriores, tem um valor aproximadamente 10 vezes maior do que a resistência do nó de saída destes circuitos. E o sinal aplicado na entrada destes circuitos tem um formato senoidal com uma tensão de pico de 10 mV e uma frequência de 10 kHz. Tomando este setup como referência, chegamos a um ganho de menos 20,9 para o amplificador fonte comum com transistor NMOS e de menos 17,0 para o fonte comum com transistor PMOS. Para a frequência de 10 kHz, em ambos os casos, a diferença de fase entre o sinal de entrada e o sinal de saída destes circuitos é de 180 graus. Esta característica aparece no sinal negativo do ganho destes circuitos. O ideal seria que estas características se mantivessem para qualquer valor de frequência, mas isto só é verdade para uma determinada banda ou faixa de valores de frequências diferentes do espectro. Pois quando estes circuitos devem processar sinais com frequências muito altas ou muito baixas, as características do ganho começam a ser alteradas por conta de dispositivos reativos presentes no circuito, como indutores e capacitores. Tais dispositivos podem estar explícitos, como os capacitores de acoplamento, ou implícitos, como os capacitores e indutores parasitas. Na faixa de frequência que analisaremos o comportamento dos circuitos, os principais elementos reativos de interesse são os capacitores de acoplamento, que possuem valores razoavelmente altos, e os capacitores parasitas, que possuem valores razoavelmente baixos. Se alterarmos a frequência do sinal de entrada de 10 kHz para 10 Hz, notamos duas alterações na resposta dos circuitos. A primeira é a redução do módulo do ganho em relação àquele da frequência de referência. E a segunda é a alteração do defasamento do sinal de saída para o sinal de entrada em ambos os circuitos. O módulo do ganho também depende do defasamento entre o sinal de saída e o sinal de entrada destes circuitos. Alterando a frequência do sinal para 100 kHz, o módulo do ganho também é reduzido em relação àquele da frequência de referência, e o defasamento entre o sinal de saída e o sinal de entrada em ambos os circuitos também é alterado. Vamos analisar agora o comportamento destes circuitos para uma ampla faixa de frequências de operação através do diagrama de Bode. Este diagrama fornece o comportamento da função de transferência ou ganho do circuito para frequências baixas, frequências médias e frequências altas. Para esta classe de circuitos, a região de operação em frequências médias também é conhecida como região de banda plana. O diagrama de Bode fornece o valor do módulo e da fase do ganho do circuito para cada valor específico de frequência. Aqui, analisaremos apenas o módulo do ganho destes circuitos. A linha tracejada representa a principal faixa de operação para cada um destes circuitos. Fora destes limites, devemos nos preocupar com os efeitos causados pelos componentes reativos presentes nestes circuitos. A região central desta faixa de operação é conhecida como banda plana do circuito, pois dentro da mesma, o valor do módulo do ganho praticamente não muda.
Fora da região de banda plana, o comportamento do módulo do ganho é dominado pelos efeitos dos componentes reativos dos circuitos. Na região de baixas frequências, o comportamento do ganho sofre forte influência dos capacitores de acoplamento do circuito, e na região de altas frequências, forte influência dos capacitores parasitas do circuito. Com isto em mente, podemos dividir o diagrama de Bode em 3 regiões distintas, de baixas, médias e altas frequências. Em outras apresentações, vamos analisar a influência dos capacitores de acoplamento na região de baixas frequências e dos capacitores parasitas na região de altas frequências destes circuitos. Este foi mais um vídeo informativo do canal The Circuit Cracker. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!